É uma satisfação enorme estar aqui com vocês nesta noite de quarta-feira, dia 28 de maio de 2025, para nossa primeira aula, digamos assim, do projeto para a Polícia Federal. Na semana passada, nós demos início com a análise do edital e uma proposta de estudo ponto a ponto para vocês aí da nossa ementa de contabilidade. E hoje a gente vai dar sequência ao projeto, dando início agora às aulas, Iremos trabalhar semanalmente com vocês essas aulas aqui no nosso canal do YouTube, do Contabilidade Facilitada, e com certeza passaremos todos os tópicos do edital no grau de profundidade correto que você precisa para a sua prova, e certamente vocês estarão conosco e estarão preparados para fazer um excelente concurso, excelente oportunidade, um concurso histórico para a Polícia Federal. Tivemos uma retificação no cronograma do concurso, não sei se é do conhecimento de todos, mas já vou trazer aqui em primeira mão, para quem ainda não viu. Tivemos uma retificação no cronograma do concurso e teremos ali mais convocados, mais curso de formação. Então, um concurso que estava ali uma dúvida, se seria 2 editais de 1.000 vagas. Então, a gente vai ter um edital agora com 2.000 vagas. Então, nessa retificação ficou claro e evidente que eles irão chamar mais 1.000 candidatos aprovados em 2026. Então, estamos falando aí de um concurso de 2.000 vagas. É muita vaga, é um concurso realmente histórico da Polícia Federal e estamos aqui para fazer você gabaritar contabilidade na prova da Polícia Federal. A gente está com o nosso curso aberto, Contabilidade para PF. Aqui na descrição do vídeo tem um link para as matrículas. Já estamos com mais de 40% do curso todo gravado, o curso 100% atualizado, focado na banca CESP e focado na prova da Polícia Federal. Esse curso está sendo ministrado por eu mesmo, então eu que estou fazendo todas as atualizações da aula. Lembrando que esse curso já existiu em 2021, ministrado pelo professor Gabriel Rabelo, foi um sucesso e a gente está mantendo a mesma metodologia, ou seja, a metodologia de ensino que aprovou centenas e centenas de alunos no concurso de 2021, a gente está trabalhando agora com o mesmo método, porém, um curso todo reformulado, todo atualizado, com novos entendimentos da banca Sebrasp, vulgo banca CESP, questões atualizadas e comentadas. Enfim, é um curso para todo mundo? Não, não é um curso para massa, não é um curso para todo mundo, é um curso para quem quer, de fato, gabaritar contabilidade nesse próximo concurso da Polícia Federal. E se você está chegando agora aqui na nossa aula, não acompanhou a gente na semana passada, meu nome é Ricardo, professor Ricardo Razi. Eu já sou professor de contabilidade para concurso há mais de 11 anos. Então, já trabalhei com as turmas da Polícia Federal em 2018, em 2021, e agora estou com vocês também nessa turma 2025 e 2026. Já dei aula para mais de 100.000 alunos, tanto presencial quanto online, e sou gerente de instituição financeira há mais de 15 anos, além de perito contábil e contador também atuante. Então, vocês estão vendo aí que eu tenho diversas experiências, tanto práticas quanto de professor também, e o meu propósito aqui é ajudar vocês na preparação para esse concurso específico da Polícia Federal. Então, assim como eu não tenho tempo a perder, vocês não têm tempo a perder, vocês precisam estudar, e a gente vai dar início à nossa aula de hoje, ok? Então, o que a gente vai trabalhar aqui nesta aula de hoje? Basicamente, conceitos, objetivos e finalidades. Ok, professor, mas vai ser só isso? É só isso que vamos trabalhar? Não. Aqui é o objeto central, conceitos, objetivos e finalidades. Mas vamos trabalhar com o aspecto macro. O que é o aspecto macro? Vamos trazer todos os conceitos essenciais que você precisa, eu repito, você precisa saber para fazer uma boa prova de contabilidade. Se você terminar essa aula sabendo tudo que a gente trabalhou aqui,
eu tenho uma boa notícia para vocês. Vocês irão fazer, muito provavelmente, uma excelente prova de contabilidade. Agora, se vocês saírem daqui com essa aula um pouco confusa, sem entender muita coisa, tenho que dar um recado. Acelere nos estudos, porque o bicho vai pegar para o lado de vocês, tá bom? Então, a gente vai trabalhar os conceitos essenciais e o meu propósito aqui é fazer um nivelamento geral de contabilidade. Por quê? Lá no nosso curso de contabilidade para PF, que está com as matrículas abertas, esta aula é dividida em 4 módulos. Então, temos ali quase 3 horas de aulas só para falar sobre isso. O nosso intuito aqui não é esse, a gente vai fazer um nivelamento, uma revisão teórica e trabalhar muito com as questões. Tranquilo? Então, sem mais enrolação, vamos dar sequência. Primeiro ponto que você precisa saber, conceito de contabilidade. O que você precisa saber sobre o conceito de contabilidade? Primeiramente, né? A contabilidade, ela é uma ciência. Então, você precisa saber que ela é uma ciência. E se é uma ciência, que a banca adora cobrar isso aqui, ela é uma ciência social. Isso mesmo. Ela não é uma ciência exata, ela não é uma ciência econômica, ela não é uma ciência administrativa, ela é uma ciência social, que estuda e pratica as funções de orientação, de controle e de registro dos atos e fatos de uma administração econômica. Essa é uma definição que nós temos lá no primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade de 1924. Vamos lá. Por que ela é uma ciência social? Vamos começar nossas anotações. Eu gosto sempre de anotar, pessoal, nas aulas, porque fica fácil de você visualizar o que a gente está conversando. O material vai estar disponível para você, mas eu vou sempre rabiscar aqui e a gente vai bater um papo sobre os slides. Vamos lá. Por que é uma ciência social? Porque ela trabalha com premissas e julgamentos. Premissas e julgamentos. Então, uma ciência que trabalha com premissas e julgamentos, ela não pode ser considerada uma ciência exata. Concorda comigo? Se eu tenho premissas e se eu vou julgar alguma coisa, eu tenho margem para interpretação. E a contabilidade é literalmente isso. É você fazer um estudo e praticar a função de orientar, controlar e registrar por meio de margens interpretativas. Então, ela não é considerada uma ciência exata por esse motivo. E aí temos a questão aqui dos atos e fatos, né? O que são atos? Atos são elementos que não modificam o patrimônio. Então, vamos colocar aqui. Não modificam o patrimônio. E os fatos? Os fatos são o quê? Os fatos são aqueles que modificam o patrimônio. Podem modificar para mais, para menos ou em composição. Então, vai elevar meu saldo, vai diminuir meu saldo ou vai mudar a composição do meu patrimônio. Então, os fatos modificam o patrimônio. Então, em primeiro momento, é isso que você precisa saber. A contabilidade é uma ciência, ela é uma ciência social, que vai trabalhar com função de orientar, controlar e registrar atos e fatos de uma administração econômica. Perfeito? Perfeito. Então, vamos lá. Vamos partir para as questões. Olha lá. Contabilidade é a ciência que estuda, interpreta e registra as variações expressas na equação fundamental do patrimônio, as quais afetam a situação líquida patrimonial. Essa questão está correta. A gente acabou de ver. A gente vai ver um pouquinho mais à frente o que é essa tal equação fundamental do patrimônio, né? Já adianto, nesta aula de hoje, a gente não consegue trabalhar tudo, nós vamos trabalhar os conceitos essenciais e nas próximas aulas, nas próximas semanas, nós vamos trabalhar outros tópicos da nossa ementa de contabilidade. Mas, rapidamente, o que é a equação fundamental do patrimônio? É onde nós temos os elementos patrimoniais, ativos, passivos e patrimônio líquido. Então, lá na equação fundamental do patrimônio, vamos ter que ativos é igual a passivos mais patrimônio líquido. É isso.
Tá bom? Então, a questão 1, correta. Questão 2. A contabilidade integra o rol das ciências exatas, por estar dedicada à mensuração da riqueza do ente contábil. A gente viu que ela é uma ciência exata? Não, para com isso. É uma ciência social. Então, a questão 2, ela fica errada. Tranquilo? Então é isso, pessoal. O que vocês estão achando? Vocês já estão tranquilos nessa parte inicial da contabilidade? Quem já está estudando há mais tempo para o concurso da PF, certamente vai estar com uma bagagem ali inicial um pouco melhor. Quem não está estudando, entra com um pouco ali de deficiência no quesito introdutório da matéria, mas já falei isso em vídeos, que é plenamente possível você chegar e fazer uma boa prova de contabilidade no concurso da Polícia Federal. Aqui nós temos um fluxo da contabilidade para vocês entenderem como que funciona a contabilidade no âmbito prático, no quesito prático. Então vamos lá. Primeiro ponto, eu tenho a coleta de dados. Então a contabilidade ela vai fazer o recolhimento de dados. Depois que ela recolheu esses dados, vamos ter o registro e o processamento desses dados. Então vamos lá, registrar todos os dados que a gente colheu, processar. Feito isso, a gente vai divulgar isso por meio de relatórios. Podemos chamar esses relatórios de demonstrações contábeis. São as nossas DCs, né? Demonstrações contábeis. Então, olha lá, coletou os dados, registrou os dados, processou. Aí, nesse nível aqui da contabilidade, a gente tem a escrituração. Olha só que legal. Coletei os dados, escriturei. Depois eu tenho os relatórios, que são as demonstrações contábeis. Aí esses relatórios eles vão chegar aos meus usuários. Então aqui em cima temos os usuários. Os usuários da contabilidade, eles podem ser internos ou externos. Usuários internos são aqueles que têm acesso às informações pela própria empresa. Então, eles estão ali dentro da empresa, eles conseguem ter acesso aos relatórios. Por exemplo, diretores, administradores, determinados empregados. E os usuários externos são aqueles que não têm acesso diretamente aos relatórios da empresa, eles têm que se fazer das publicações, das demonstrações contábeis que são evidenciadas. Por exemplo, credores por empréstimos, investidores, né? Imagine que você é um investidor da Bolsa de Valores, você tem uma empresa lá que você quer analisar ela para investir o seu suado salário, e aí você vai pedir àquela empresa o relatório contábil dela? Em hipótese nenhuma, você nem consegue fazer isso. Você vai fazer o quê? Vai lá procurar as demonstrações contábeis publicadas daquela empresa e vai fazer a sua análise por meio daquele relatório. E aí a gente chega ao final, que é o processo de tomada de decisão. Então, depois que eu fiz tudo isso, divulguei a informação da contabilidade, o meu usuário, seja interno, seja externo, ele vai tomar a sua melhor decisão possível. Lembrando que essa informação, ela é evidenciada prioritariamente para os usuários externos, tá? Embora os usuários internos, eles possam fazer uso da informação contábil, ela é divulgada prioritariamente para os usuários externos. E a gente chama os usuários a quem a informação chega primeiro de usuários primários. Usuários primários, ok? Dando sequência, a contabilidade também, ela tem duas óticas. Ela tem a ótica teórica e a ótica prática. O que você tem que saber disso? Já caiu em prova. A contabilidade teórica, que é a primeira nossa aqui, ela estuda a contabilidade como uma ciência mesmo. Então ela está preocupada o quê? Com os princípios, com as convenções, com as normas, de como ela é aplicada. É uma contabilidade que não tem cálculo. Ela foca muito nos princípios. Então, grave isso aqui, ó. Apenas nos princípios da contabilidade. Já a contabilidade prática é um pouco diferente. Ela está preocupada com os cálculos, com os registros, né? Com o processo de escrituração, como que eu vou registrar os fatos que ocorrem na empresa, como que eu vou registrar ali os meus lançamentos contábeis. Então, é uma contabilidade que está preocupada com registro e cálculo. Então, você sabendo isso, você já domina essa parte aqui do nosso conteúdo. E veja que já foi cobrado, ó.
A contabilidade teórica consiste no registro das operações de determinada entidade em livros mantidos para essa finalidade. Aí eu te pergunto, a contabilidade teórica, ela está preocupada com registro? Negativo. Ela não está preocupada com registro. Ela está preocupada com o quê? Com os princípios. Com os princípios da contabilidade. E aí, se ela está preocupada com os princípios da contabilidade, esse gabarito se torna incorreto. Questão errada. Beleza? Então, vamos seguindo, porque a gente não tem tempo a perder. Objeto da contabilidade. Aqui chove questões. Chove questões. E eu já quero deixar um alerta. Vai cair questão na prova da Polícia Federal cobrando objeto de estudo. Vai cair. Já grava aí no material de vocês. Na contabilidade, o objeto de estudo sempre é o patrimônio, entendido como conjunto de bens, direitos e obrigações. Então, vamos lá. Qual é o objeto de estudo da contabilidade? Você não pode errar a questão desse tipo. O objeto, ele sempre será o patrimônio. Sempre. Isso não muda. Não muda. Entra questão, sai questão. Entra banca, sai banca. Patrimônio é o objeto da contabilidade. E de que é composto o meu patrimônio? Bens, direitos e obrigações. Quem são os bens e direitos? Dentro da contabilidade, quem são os bens e direitos? É o meu ativo. Meu ativo. Quem são as minhas obrigações? Passivo e patrimônio líquido. Grave isso. É isso que você precisa saber. Qual é o objeto? Patrimônio. Não muda. O patrimônio é o quê? Bens, direitos e obrigações. Qual é o cuidado que você tem que tomar aqui? Qual é o cuidado? Não pode confundir patrimônio com PL, vulgo patrimônio líquido. Eles não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Sério, professor? Seríssimo. Por quê? O patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Já o patrimônio líquido, ele é o valor residual. Então, eu tiro as obrigações do meu cálculo. Então, o patrimônio líquido aqui, nesse caso, ele vai ser, ó, o PL é igual a ativos menos passivos. Eu tenho bens e direitos menos obrigações. Eu não estou falando no conjunto total de bens, direitos e obrigações. E a banca CESP, ela cobra isso aqui igual mudar de roupa. Ela vai tentar fazer uma confusão mental com vocês, invertendo patrimônio e patrimônio líquido. Não pode cair nisso. Beleza? E vamos de questões, ó. Contador da PCDF 2025. É uma questão recente? É óbvio, né? O objeto da contabilidade, na teoria contábil atual, é mais que o conjunto de bens, direitos e obrigações de propriedade da entidade. Aqui está errada essa questão. Não é de propriedade. Vocês vão trabalhar com a gente aqui nas aulas ao vivo. O nosso curso já tem especificado aula desse assunto, mas é o seguinte, para eu ter o reconhecimento de um ativo, por exemplo, bens e direito, eu não preciso de ter a propriedade do bem. Eu preciso de ter o controle. Se eu tiver o controle, eu já posso, é lógico que tem outros pré-requisitos, né? Mas se eu tiver o controle em detrimento da propriedade, ele já pode ser considerado um ativo. O que eu quero dizer? A propriedade não é um elemento essencial para o reconhecimento de um ativo dentro da contabilidade. E é por isso que essa questão 4 está incorreta. 5. Sob a ótica citada, o objeto da contabilidade é o patrimônio do ente contábil específico. Perfeito, né?
Questão aqui perfeita. Questão correta. E aí, aonde que caiu essa questão? Fala para mim aonde que caiu essa questão. 2018, concurso da Polícia Federal. É a prova de vocês, né? Nós estamos no caminho ou não? Estamos. Estamos no caminho. Neuza Freire comentou aí, exemplo, arrendamento mercantil. Muito bem. O arrendamento é um exemplo que você não precisa de ter a propriedade, você precisa de ter apenas o controle para registrar o ativo na contabilidade. Certo? Seguindo, questão 6. Para o estudo da contabilidade, patrimônio é a diferença entre ativos e passivos detidos pelas entidades. Onde caiu essa questão? Agente de Polícia Federal 2018. O que a banca está cobrando? Diferença de patrimônio e patrimônio líquido. Ela está falando que o patrimônio é o patrimônio líquido. Errado. Errado. Não precisa nem chorar. Aqui ela está falando do nosso PL. O patrimônio líquido é a diferença de ativos e passivos dentro da entidade. O patrimônio não. O patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações da entidade. Portanto, a questão 6 está errada. E vamos seguindo com a nossa aula que hoje vocês vão sair desta aula que estamos compartilhando aqui hoje, preparados para você avançar, para você dominar todo o edital de contabilidade para a PF. Você dominar o edital, você dominar a prova de contabilidade em concursos da área policial em geral, especificamente da Polícia Federal, passa obrigatoriamente por você ter um bom desempenho nesses assuntos que estamos trabalhando aqui. Tranquilo? Seguindo. Base legal. O que eu tenho que trazer de base legal para vocês? Aqui é uma base legal que a gente tem dentro da contabilidade. É um escopo de leis, de normas, de pronunciamentos que a gente vai trabalhar no âmbito da nossa matéria. Nem tudo vocês vão estudar, mas vocês precisam saber como que funciona. Vamos lá. Lei 6.404 de 76. Vocês vão cansar de ver essa lei dentro do estudo da contabilidade. É a lei das SA. É chamada de legislação comercial. É a legislação das sociedades por ações amplamente abordada em provas. A parte contábil vai dos artigos 175 ao 204. Então, sociedades por ações, temos a sociedade de capital aberto e de capital fechado. Vamos falar sociedade por ações de capital aberto. Se você é um entusiasta do mundo dos investimentos, se você gosta de bolsa de valores, gosta de avaliar empresas, então, essa legislação, ela vai ali determinar como que essas empresas, essas sociedades por ações, elas vão se comportar no mercado. Quais as regras, né, quais os pré-requisitos que elas têm ali que cumprir. Então, é uma lei muito importante dentro do nosso estudo. Resolução 750 de 93. O que é essa resolução? Essa resolução ela já está revogada. Ela tratava dos princípios de forma explícita. Então, os princípios da contabilidade eram abordados dentro da resolução 750 de 93. E aí simplesmente acabou os princípios da contabilidade? Óbvio que não. Os princípios da contabilidade, eles continuam existindo, eles continuam regendo a contabilidade, porém agora de forma implícita. Eles estão dentro dos pronunciamentos contábeis, eles estão dentro de outras normas, de outras leis, mas não na resolução 750 de 93. Ela foi revogada pela estrutura conceitual do setor público, que inclusive é o tópico 12 do seu edital, NBC-TSP, Estrutura Conceitual de 2016. Aí temos as leis 11.638 e 11.941, que fizeram importantes atualizações na lei das SAs. Você não precisa se preocupar, a grosso modo, com quais foram essas mudanças, mas precisa saber que houve um impacto importante. E aí, à medida que a gente for trabalhando questões, e lá no nosso curso especificamente, a gente trabalha
ponto a ponto essas mudanças que teve, você vai ganhando casca, mas não precisa se preocupar com quais mudanças que teve, vou decorar. Não precisa fazer isso. E aí temos os pronunciamentos contábeis técnicos, que são os famosos CPCs. Hoje temos dentro da contabilidade do CPC 00 até o CPC 49. Então, é muito CPC. O edital de vocês prevê a cobrança de CPC lá no item 11, mas custo-benefício de estudar CPC. Não recomendo que vocês estudem na íntegra o CPC, porque é uma infinidade de informação e, historicamente, a banca CESP não vem cobrando na área policial, nas provas da Polícia Federal, mais especificamente, não vem cobrando a parte muito específica de pronunciamento contábil técnico. Então, a gente vai trabalhar o que precisa. É lógico, vamos trabalhar alguns CPCs? Vamos, mas dentro do que é necessário, dentro do que precisa, sem ficar surtado com aquele monte de informações que vocês ficam ali querendo decorar, querendo aprender tudo. Tranquilo? Não precisa disso. Então, vamos seguir. Sociedade. O que você precisa saber sobre sociedade? A gente falou que a Lei 6.404 é uma lei importantíssima dentro da contabilidade, porque ela trabalha ali com as sociedades por ações. E o que a gente tem de sociedade? Se a gente for olhar para uma pessoa física normal, eu, você, qualquer pessoa aí que você conhece, a gente vai estar falando de CPF. Beleza? CPF. Então, assim, eu, professor Ricardo Razi, sou um CPF, sou uma pessoa. Quando a gente vai para o âmbito empresarial e a gente entra no campo de sociedade, a gente tem lá eu, você e o professor Gabriel Rabelo. Nós três. Aí nós se juntamos para formar uma entidade de educação. Vamos formar uma nova entidade de educação, uma nova empresa de educação. Aí a gente vai constituir, portanto, um CNPJ. Aí quando eu falo de CNPJ, eu já estou falando de empresa. Aí eu entro numa questão que a gente chama aqui de entidade que não é física, não é palpável, não é igual a um ser humano. Ela fica no campo da imaginação, tá? Dentro do direito usa muito esse termo, uma entidade imaginária. Então, existe a entidade, mas ela não é palpável, não é física, e ela é regida por meio de um CNPJ, diferentemente do meu CPF. E aí, para eu constituir essa sociedade, a gente tem que fazer o quê? Algumas formalidades. Por exemplo, no caso de empresas privadas, que não são sociedades por ações, temos ali o contrato social, exemplo. Contrato social. O que é isso? Está discriminado todas as atividades, qual é o quadro societário, né? Quem são os sócios daquela empresa, onde está sediada, o que ela vai fazer, como vai ser a remuneração dos acionistas, dos sócios, dos administradores, enfim. Ela vai detalhar a operação da empresa. Se a gente for falar de sociedade por ação, a gente tem que falar de estatuto. Por quê? Aqui já é um pouco mais rígido. A gente está falando de uma empresa que tem uma estrutura, uma complexidade maior. Então, a gente não fala de contrato social, que é um documento mais simples, e fala de estatuto. E a gente vai falar também, muito comum vocês escutarem quando forem estudar algo sobre sociedade, de capital social. O capital social é o dinheiro que essas pessoas aqui, ó, nós três, entregamos para a empresa para ela ser constituída. Então, eu, você aí, nosso aluno, e o professor Gabriel Rabelo, vamos montar uma empresa educacional e precisamos de colocar dinheiro na empresa. Ela precisa de ter vida, né? Eu sempre costumo falar, a empresa precisa ter vida. E o que é vida para a empresa? É dinheiro. Sem dinheiro ela não vai fazer nada. Então, o capital social, ele pode ser subscrito. O que é capital subscrito? Grava aí. Capital subscrito é o capital prometido. Então, nós três vamos abrir a empresa e a gente decide entregar 100 mil de capital social.
Aí o professor Gabriel Rabelo vai dar 50 mil, eu 25 mil e você 25 mil. Isso é uma promessa. Quando a gente faz essa promessa de entrega de recurso, a gente subscreve o capital social. Depois, a gente vai ter o capital a integralizar. Que capital é esse? O capital a integralizar é o capital que eu prometi e que eu ainda não entreguei. Perfeito? Então, ele falta ser integralizado. E, por fim, você vai ter o capital reintegralizado. Isso mesmo. O capital realizado ou capital integralizado é o capital efetivamente incorporado dentro da sociedade. E é esse capital aqui que vai lá para o nosso PL, o nosso patrimônio líquido, no balanço patrimonial. Então, lá no balanço patrimonial, que é a nossa principal demonstração contábil dentro da contabilidade, nós temos ativos, passivos e patrimônio líquido. No patrimônio líquido, uma das contas é o capital social, que é o dinheiro do sócio, do acionista. É o dinheiro que foi entregue para a empresa e eles vão querer isso de volta por meio de algum retorno. Lá no capital social do patrimônio líquido, o saldo que vai para lá é o saldo do capital que já foi realizado, que já foi entregue. Não é o subscrito e não é o a integralizar, que é o que está faltando ser incorporado dentro ali da nossa entidade. Beleza? Deixa aí nos comentários se está tranquilo, se vocês estão entendendo o nosso raciocínio até aqui, porque hoje vai ser chuva de informação, tá? É chuva de informação, vamos trabalhar com os principais conceitos dentro da contabilidade para que vocês consigam avançar aí no estudo de vocês com segurança. Olha só, entendendo sobre contas. Vamos lá. Aqui, né, eu já trouxe um spoiler do que a gente estava fazendo anteriormente, ó. Eu, você e o Gabriel Rabelo seremos sócios em uma nova empresa. Ela será física e terá como objeto a venda de produtos na região serrana do Espírito Santo. Para quem aí não sabe, eu sou capixaba, moro aqui no Espírito Santo. A gente está uma região serrana aqui muito boa, que está sendo muito assim explorada no âmbito turístico. E aí a gente vai abrir uma loja lá, para a gente ganhar dinheiro. No contrato social há o seguinte: eu e você entregamos 100 mil, cada um, e o professor Gabriel, 80 mil. Todo o valor será entregue em dinheiro. Então, o que você tem que saber aqui? A gente vai pegar 180 mil de nós três, os três sócios, e vamos incorporar esse valor dentro da empresa. Então, a gente já prometeu isso lá atrás, na nossa historinha ali fictícia, e aí agora a gente vai, de fato, entregar isso para a empresa. E como a gente faz isso? Por meio de razonete, que vocês vão aprender hoje. Se vocês não sabem o que é uma razonete, vai aprender hoje. Razonete é essa representação que vocês estão vendo em formato de T, onde eu vou fazer os meus lançamentos contábeis. Do lado esquerdo, eu vou ter lançamento a débito. Do lado direito, eu vou ter lançamento a crédito. O que você precisa saber aqui? Eu tenho duas contas que eu vou trabalhar de acordo com essa historinha que a gente tem. A primeira conta é a conta caixa. Por quê? Todo o dinheiro foi entregue, todo o recurso, perdão, foi entregue em dinheiro. Então, entrou em dinheiro, vai para o nosso caixa. E a segunda conta é o capital social, que a gente estava falando. É o capital social. Beleza? Então, vamos lá. Olha só, eu entreguei 100 mil e o professor Gabriel entregou 80 mil. 100 mil cada, né? 100 mil eu, 100 mil você, 80 mil do professor. O meu caixa entrou quanto? Entrou 180 mil reais. O meu caixa, vocês têm que saber que é uma conta de natureza devedora. Eu debito quando eu quero aumentar o saldo do caixa. Então, eu jogo aqui do meu lado esquerdo, 180 mil. Beleza. E o meu capital social? O capital social é conta do patrimônio líquido, portanto, eu aumento do lado direito, eu aumento a crédito. Então, eu credito aqui 180 mil. Então, eu vou ter um aumento no meu caixa e um aumento no meu patrimônio líquido, que é o capital social. Então, isso aqui é para vocês entenderem como que funciona as contas dentro da contabilidade.
É lógico que existe muito mais conteúdo e informação do que isso aqui, mas não dá para a gente ficar também passando um pente fino em todos os tópicos desta aula em um único encontro. A gente vai trabalhar isso de forma gradativa, mas aqui são os conceitos essenciais que você precisa saber de contabilidade. Perfeito? Então vamos seguir. O razonete, que eu já expliquei para vocês, razonete é o quê? Razonete é uma representação gráfica em forma de T, onde teremos do lado esquerdo lançamento a débito, lado direito lançamento a crédito. Então, aqui desse lado fica as aplicações e aqui desse lado ficam as... Isso aí é ouro, tá? Isso aqui é ouro. Pode gravar aí, porque tem que dominar isso e tem muita informação importante. Natureza das contas. Então, retomando lá o que a gente fez da historinha da empresa que integralizou o capital social, a gente tem agora a figura de como que funciona as contas patrimoniais. Então, aqui estamos trabalhando com contas patrimoniais. O que são contas patrimoniais? São contas de ativos, passivos e patrimônio líquido. Dentro da contabilidade, o que você tem que entender? Se eu vou investir o meu dinheiro em alguma coisa, se eu vou aplicar o meu dinheiro em alguma coisa, eu tenho que ter uma origem. Eu preciso de ter uma origem. Então a gente fala o quê? Para toda aplicação de recurso, a aplicação é o que está do meu lado esquerdo. Para toda aplicação de recurso, eu preciso de ter uma origem. Isso mesmo, uma origem. A origem do meu recurso, ela pode ser de terceiros, que é o meu passivo. Então, pode ser de terceiros. Ou também pode ser de capital próprio, que é, por exemplo, o dinheiro ali dos sócios, dos acionistas, dos investidores. Então, pode ser de terceiros, como pode ser próprio, no caso do patrimônio líquido. Então, grave isso dentro da sua cabeça e nunca mais erre essa sistemática que acontece dentro da contabilidade. Se eu vou aplicar o meu recurso em alguma coisa, eu preciso de ter uma origem. Para toda aplicação de recurso, eu preciso de uma origem de capital. A aplicação de recurso, por exemplo, vamos colocar aqui um imobilizado. Um exemplo de imobilizado, professor, um veículo. Então, eu quero imobilizar um veículo. Eu vou aplicar ele no meu patrimônio. Para eu ter o imobilizado, ter o veículo, eu tenho que ter uma origem de capital. Tá? Então, pense sempre nisso. Vamos lá, eu tenho uma origem de terceiro, tenho uma origem própria de recurso e tenho as aplicações. Do seu lado esquerdo sempre vai ficar as aplicações de recurso, do seu lado direito sempre vai ficar as suas origens de capital. É isso o que você precisa saber a respeito da sistemática das contas. Esse quadro resumo é uma bênção. Vou falar logo assim para vocês. Esse quadro resumo é uma bênção. O material de apoio está aí para vocês. Vocês vão poder usar ele nos estudos. E coloquem esse quadro aí, esse quadro resumo, essa tabela, na capa do material de vocês. Porque isso é cobrado em qualquer questão. Mesmo que seja uma questão introdutória, ou uma questão mais avançada, uma questão de demonstração contábil, uma questão de lançamento, de escrituração, de plano de contas, tudo vai envolver esse quadro resumo. O que tem nele, professor? Tem as contas de ativo, passivo, patrimônio líquido, despesas e receitas. Ou seja, eu tenho as contas patrimoniais e de resultado. Desse lado aqui, eu tenho a natureza do saldo. Ou seja, se a conta tem natureza de débito ou se a conta tem natureza de crédito. Por exemplo, ativos e despesas têm natureza de débito. Elas aumentam debitando e diminuem creditando.
ao passo que passivo, patrimônio líquido e receitas é o inverso, tem natureza de crédito, natureza credora. Então, gravem esse quadro, resumo, no material de vocês, para que vocês não tenham mais nenhum tipo de dificuldade em relação a isso. Certo? Questões de provas para a gente resolver. Os saldos da conta fornecedores e da conta impostos a recolher são, por natureza, devedores. E aí? O que vocês acham? Fala para mim. Olha só. Vamos lá. Fornecedores. Quem são os fornecedores? São os terceiros. Então, é uma origem de terceiro, é uma obrigação que a entidade tem com eles, portanto, é uma conta do passivo exigível. Impostos a recolher. Também é uma obrigação da empresa de recolher o imposto para o ente que ela deve, seja governo federal, seja estado, seja município. Enfim. Lembre-se, quando tiver a palavrinha a recolher, é uma obrigação. Se tiver impostos a recuperar, é um direito. Então, ele é contabilizado no ativo. Aí eu te pergunto, temos duas contas do passivo, fornecedores e impostos a recolher. Passivo aumenta a débito ou a crédito? Aí você vem aqui, ó, no quadro resumo, passivo é uma natureza credora, aumenta a crédito. Olha aqui, ó. Aumenta a crédito. Aí você volta na questão, eu trouxe aqui o quadro só para você ver, ó, não são por natureza devedores. Então, essa questão está errada, Vamos lá para a próxima. Os saldos contábeis das contas que compõem o passivo deverão ser reduzidos por meio de lançamento a crédito. Então, eu reduzo ou eu aumento a crédito? Eu aumento. Eu aumento a crédito e não reduzo. Portanto, a questão 8 está errada também. Perfeito? Então, vamos seguindo aqui. Fala pra gente aí, deixa nos comentários se vocês têm alguma dúvida, o que vocês estão achando da aula. No final, eu vou responder as dúvidas que vocês tiverem com relação à nossa aula de hoje. Item 9. Contas representativas de bens e direitos são contas devedoras, enquanto contas representativas de obrigações são contas credoras. Contudo, nem toda conta do passivo é credora. E aí? Agora ficou mais complexo, né? Ficou ou não ficou? Não ficou. Porque vocês que já são alunos nossos aqui do Contabilidade Facilitada já estão carecas de saber. Contas de bens e direitos são quem? Ativos. Ativos têm natureza devedora ou credora? Natureza devedora. Aumenta a débito. Contas representativas de obrigações, que pode ser obrigação com terceiro ou obrigação própria, é o passivo e o PL. Então, tem natureza, vamos colocar aqui, ó, passivo mais PL. Tem natureza credora. Contudo, nem toda conta do passivo é credora, certo? Porque existem aqui as contas retificadoras. Que vocês ainda vão estudar, mas são contas em uma natureza de saldo inversa à natureza primitiva da conta. Por exemplo, a natureza primitiva do passivo é de crédito. Então, uma conta que é retificadora do passivo, ela vai ter natureza de débito. Ela tem saldo contrário. Portanto, esse item 9 está corretíssimo. Beleza? Continuando, vamos continuar aqui com a nossa história lá da sociedade. Depois que nós três integralizamos o capital social, ele foi para o caixa. Beleza. Mas a empresa houve por bem que seria mais seguro se depositássemos o dinheiro em um banco. Por isso, decidimos abrir uma conta no Sicoob e transferimos todo o dinheiro para aquela instituição. O que vai acontecer? Então, eu tinha um saldo no caixa. Vamos lá para o nosso razonete. Eu tinha caixa e agora eu vou ter um saldo no
banco. Eu tinha 180 mil no caixa. Perfeito? Tinha 180 mil no caixa. O que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer? Eu vou tirar o dinheiro do caixa. Se eu tiro o dinheiro do caixa, eu credito o meu caixa. Aí eu credito 180 mil e zero essa conta. E esse 180 mil que eu tirei do caixa, ele vai para o banco. Então, eu debito o banco em 180 mil. Então, a gente reduz o caixa, porém, a gente aumenta o banco. O que aconteceu aqui? Um fato permutativo. O que é um fato permutativo, gente? Fato permutativo é aquele que, embora não modifique o meu patrimônio em saldo, aqui não modificou em saldo, porque tirei 180 mil do caixa, mas coloquei 180 mil no banco, ele muda a minha composição. Eu faço uma permuta de contas. Então, aqui temos um exemplo do que chamamos de fato permutativo. É isso mesmo, fato permutativo. Beleza? Super tranquilo, né? Mais lançamentos. Agora, os sócios decidem comprar um ativo imobilizado no valor de 50 mil, que será pago somente após 90 dias. Como ficará o lançamento contábil dessa operação? Então, vamos lá. Eu tenho aqui o banco com um saldo de 180 mil. Aí eles querem comprar, os sócios, um imobilizado, que custa 50 mil. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui imobilizado. Só que ele fala que não vai pagar nada à vista, ele vai pagar com 90 dias. Então, vou ter uma obrigação de pagar esse imobilizado. Se eu vou ter uma obrigação de pagar esse imobilizado, eu tenho que gerar uma conta o quê? De fornecedor. Ou, se eu não quiser criar fornecedor, eu posso criar uma conta aqui, duplicatas a pagar, por exemplo. Aí vai do que você acha mais pertinente. O imobilizado, ele vai entrar para mim, eu vou debitar 50 mil. E o meu fornecedor, que é a minha duplicata a pagar, eu vou creditar em 50 mil. Porque eu credito conta do meu passivo exigível e eu debito conta do meu ativo imobilizado. E aí você vê que o meu banco ele fica intacto. Eu não mexo nele porque no meu lançamento aqui, o pagamento ele só vai ocorrer após 90 dias, então o recurso que eu tenho lá na minha disponibilidade, ele não é alterado. Aí agora eu falo o seguinte, pagamento antecipado de 50% do valor do imobilizado no valor de 25 mil, ou seja, eu tinha uma obrigação de 50 mil e vou pagar de forma antecipada 50%, que corresponde a 25 mil. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho o meu banco. E eu tenho a minha duplicata a pagar. No meu banco, eu tenho 180 mil. Ele está lá debitado no meu saldo bancário. E na duplicata a pagar, eu tenho 50 mil, que é a diferença do meu imobilizado. Se eu vou pagar 25 mil, eu tenho que creditar 25 mil aqui no meu saldo bancário. Então, eu credito 25 mil e eu vou ficar com 150. Não é isso? Não, 165, né? Não. 55. Tô ruim de matemática, tá vendo? 55 meses, 155. E a duplicata pagar, eu vou debitar os 25 e continuo com uma obrigação de pagar de 25 mil reais. Então, é isso que a gente tem. A gente tem um lançamento no banco para tirar os 25 mil e uma redução de obrigação de 25 mil reais. Elementos patrimoniais. Agora a gente vai esquecer um pouquinho a parte ali da sistemática de conta e de lançamentos e vamos falar de elementos patrimoniais. Elementos patrimoniais estão evidenciados, como o próprio nome ajuda, no nosso balanço patrimonial. É isso mesmo, no nosso balanço patrimonial.
Então, eles ficam elencados ali. O que eu tenho dentro do meu balanço patrimonial? Eu tenho o meu ativo, eu tenho o meu passivo e eu tenho o meu patrimônio líquido. Perfeito. Dentro do ativo, eu tenho alguns termos que a banca adora usar nas questões. Quais são esses termos? São esses termos que estão aí para vocês. Patrimônio bruto é utilizado para ativo, capital aplicado e aplicações de recursos. Esses três termos são os mais utilizados pela banca para ali sinônimo de ativo nos elementos patrimoniais. No caso de passivo, capital de terceiros, né, ou obrigações com terceiros, passivo exigível, recurso de terceiro e capital alheio. Todos esses termos já foram utilizados pela banca em alguma questão. Então, olhando historicamente, a cobrança da Banca Sebrasp em questões do nível da PF, a gente traz esses termos aqui para vocês. E no patrimônio líquido temos capital próprio, passivo não exigível, recursos próprios, situação líquida e riqueza líquida. São os termos utilizados aí pela banca para os elementos patrimoniais. E aí, por fim, a gente tem um ativo total aqui, que representa o quê? É o capital total à disposição da empresa. Então, sempre que a banca falar, o capital total que a empresa tem à sua disposição, o capital total à disposição da empresa, sempre que ela falar isso, ela vai estar falando do ativo total que a entidade possui. Certo? Então, espero que vocês estejam acompanhando aí as informações. Realmente é muita informação, mas como eu falei com vocês, não dá para brincar. A gente não pode brincar aqui de aprender, brincar de ensinar. A gente tem que passar as informações do jeito que elas têm que ser. E aí vocês vão conseguir avançar tranquilamente no estudo da matéria. Vamos lá para a questão 10 da nossa aula. O balanço patrimonial apresenta as contas de resultado da entidade, correspondentes a um exercício financeiro que coincide com um ano civil. Temos aqui dois erros, né? A gente viu que balanço patrimonial, ele apresenta contas de resultado? Não. Ele apresenta o quê? Elementos patrimoniais, contas patrimoniais. Então, ele vai apresentar ativo, passivo e PL. Quando eu falo de contas de resultado, eu falo de demonstração do resultado, DRE, que também é uma demonstração que vai ser cobrada na sua prova. E o segundo erro é o seguinte, correspondente a um exercício financeiro que coincide com o ano civil. Ele não vai coincidir obrigatoriamente. Pode coincidir? Pode coincidir, mas nem sempre ele vai coincidir, beleza? Então, assim, dois erros aqui, bem gritantes, e a questão está errada. Questão 10, errada. Vamos seguir. Aí agora eu trouxe um resumo de contas aqui para você entender o que você viu até o momento da aula. Olha só. Você viu aqui o capital social, que é a questão da constituição da sociedade. Então, a gente sabe que o capital social pertence ao patrimônio líquido, lá no balanço patrimonial. Você viu a situação do caixa, né? Porque todo o dinheiro que foi injetado na empresa foi para o caixa em primeiro momento, que é um ativo. Nesse caso, a gente está falando de um bem. Você viu a conta banco. Conta banco também é um ativo da entidade, quando a gente transferiu do caixa para o banco. O imobilizado na compra lá, do imobilizado pelo sócio de 50 mil, faz parte também do ativo, nesse caso aqui é um ativo não circulante. E o fornecedor, que é um passivo, é uma obrigação com o terceiro que a entidade possui. Beleza? Então, esse é o resumo das contas que a gente viu na sistemática de como que elas funcionam dentro da contabilidade até este momento. Agora vamos entrar no objeto e campo da aplicação. O objeto eu já adiantei para vocês. Qual é o objeto da contabilidade, pessoal? Qual é o objeto? Respondam para mim aí nos comentários. Deixem nos comentários aí qual é o objeto de estudo da contabilidade. O objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio. Isso não muda. Não muda. Gravem isso. Objeto, patrimônio. E qual é o campo de aplicação? Campo de aplicação é onde a contabilidade ela vai ser aplicada. É aonde ela vai chegar dentro ali da nossa sociedade. O campo de aplicação da contabilidade são as chamadas aziendas.
Então, eu garanto que você já deve ter visto esse termo em alguma questão de prova que você resolveu. Azienda. E o que seria essa tal azienda? Azienda é qualquer entidade que possua patrimônio mais gestão. Tem alguns doutrinadores da área da contabilidade que falam que é um patrimônio organizado. Ou seja, se é um patrimônio e tem gestão, ele vai ser um patrimônio organizado. Mas, basicamente, o que você precisa saber sobre a azienda é isso. É qualquer entidade mesmo, que tenha patrimônio e gestão. Um ponto aqui que a banca também sempre vai querer cobrar. Não precisa de ter finalidade lucrativa. A finalidade, olha só. A finalidade lucro, ela é o que para mim? Ela é irrelevante. Então vamos riscar. Ela é irrelevante. A finalidade de lucro é irrelevante. Aí eu trouxe uns exemplos de aziendas, só para vocês saberem, né? Por exemplo, a azienda econômica. Uma azienda econômica, ela tem o fim, o lucro. O fim dela é lucro. Exemplo, uma empresa privada. Uma empresa privada, ela trabalha para ter resultado, para ter lucro, para sobreviver. A azienda econômica social, ela quer ter lucro, mas ela quer ter um lucro para aplicar em algum fim específico. Por exemplo, a associação de bairro. Então, ela quer ter lucro? Quer ter lucro. Mas para quê? Para fazer melhorias, fazer adaptações dentro do bairro. E uma azienda social? A azienda social é aquela que não tem finalidade de lucro. Por exemplo, o governo. Não vamos entrar em méritos de governo, que o governo tem lucro, que o governo tem lucro, que o governo faz isso, faz aquilo, faz assado. Não vamos entrar nesse mérito, mas é um exemplo de azienda social, porque a finalidade dele no papel é não ter lucro. Tranquilo? Então, aqui, ó, temos alguns exemplos de aziendas e o campo de aplicação da contabilidade são as nossas queridas aziendas. E dá-lhe questões, hein? Dá-lhe questões para vocês. A contabilidade estuda o patrimônio em seus aspectos quantitativo e qualitativo, fornecendo subsídios ao processo de tomada de decisões econômicos financeiras por os usuários internos e externos. Correto. Tem alguns conceitos aqui que vocês não viram nessa aula, e vocês não vão ver nessa aula também, mas trabalhar oportunamente. Mas, aspecto quantitativo e qualitativo. Isso está contido lá na nossa estrutura conceitual básica, CPC 00, que também tem a estrutura conceitual básica aplicada ao setor público. Então, aqui eu tenho que fazer um comentário da banca Sebrasp, a banca CESP. Na minha opinião, ela fez ali uma enorme bagunça em misturar a estrutura conceitual do setor público com a estrutura conceitual do setor privado. E por que eu falo que existe uma bagunça? A gente sabe que a Polícia Federal, ela é do setor público, beleza. Ela não é do setor privado propriamente dito. Porém, existem algumas divergências de normas do setor público e do setor privado que podem confundir no dia da prova. Então, assim, tem que ficar muito atento. Dentro do CPC 00, que trata do âmbito privado, a estrutura conceitual, temos lá os aspectos quantitativo e qualitativo. O quantitativo, ele está relacionado com números. Isso, inclusive, está exposto no CPC 00. E o qualitativo, palavras. Então, a contabilidade, ela trabalha com números e com palavras. Números no aspecto quantitativo e palavras no aspecto qualitativo. Questão 12. Sob a ótica da ciência contábil, sem patrimônio, não existe entidade contábil. Perfeito, né? Isso aqui é uma excelente questão que eu acho que vai cair uma questão desse tipo no concurso da Polícia Federal. Se eu não tenho patrimônio, eu não tenho contabilidade. Afinal, o objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio. Isso não muda. Lembra que eu falei? Então, se eu não tenho patrimônio, eu não tenho entidade.
não vou ter a aplicação da contabilidade. Questão 13. O objeto da ciência contábil é o registro dos atos e fatos que modificam a situação patrimonial das entidades. Aí o aluno desavisado, o aluno que não sabe que o objeto é sempre o patrimônio, ele lê uma questão dessa e acha que até está certa. Por quê? Se você for olhar as definições, estão corretas, estão ok. Só que o objeto não é registro dos atos e fatos. Não é isso. O objeto é o patrimônio. É isso aqui e ponto. Qualquer coisa que a banca tentar criar, né? Tentar criar para inventar ali uma história, uma balela para vocês, não acreditem. Objeto é patrimônio, certo? Vamos seguindo aqui, então, com a nossa aula. Questão 14. O objeto de estudo da contabilidade são as entidades econômico-administrativas, o que inclui as instituições com fins sociais. Pergunto mais uma vez para vocês, mais uma vez. O objeto da contabilidade são as entidades? E aí? Mais uma vez, né, a banca tentando enganar vocês. O objeto, meus queridos, é o patrimônio. E ponto. Mais uma questão errada. Questão 15. O principal campo de aplicação da contabilidade são as aziendas. Aziendas, qualquer entidade que tenha patrimônio e gestão, independente de ter finalidade lucrativa ou não. Então, essa questão está perfeita. Questão correta aí, a questão 15. Agora, precisamos entrar num tema polêmico. Já anota aí no seu material. Polêmica. Vulgo banca CESP. Vulgo malvadona, né? Quem é concurseiro raiz, não sei se aqui tem algum concurseiro raiz, mas eu fui concurseiro raiz, que pegou a época do Fórum dos Concurseiros. Então a gente tinha um fórum muito legal que os concurseiros compartilhavam experiências, dicas de estudo, enfim. Eu contribuí muito lá e também me ajudaram muito. Fui muito auxiliado lá pelos colegas do fórum. E lá o pessoal brincava da banca CESP, chamando a banca de malvadona. Banca Sebrasp, vulgo banca malvadona. E por que eu estou falando que é uma polêmica da banca malvadona? Porque, historicamente, na doutrina contábil, a gente tem que o objeto, o objetivo e a finalidade da contabilidade são bem definidos. Na doutrina, o que a gente tem? Objeto, patrimônio. Objetivo, controle do patrimônio. Finalidade, fornecer informação útil para os usuários. Ok, é isso. Aí vem a banca abençoada e começa a misturar esses conceitos de objetivo e finalidade. Ora, ela fala que o objetivo é fornecer informação, ora ela fala que a finalidade é controlar o patrimônio, ora ela fala o que está na doutrina majoritária mesmo. Então, assim, é uma confusão. E isso aqui vai dar muita polêmica no concurso da Polícia Federal. Por quê? É um entendimento recente da banca e que não está pacificado. Eu já falei e repito, em todas as minhas turmas de simulado, aulas, curso de questões, lá no meu Instagram, tudo, eu sempre falo, pessoal, é um entendimento que não está pacificado. Por que não está pacificado? É um entendimento recente. A banca cobrou a vida inteira de uma forma, trocentos anos de existência da banca Sebrasp. Aí agora, de um ano e meio, 2 anos no máximo para cá, ela começa a trocar esses entendimentos e aí os alunos já começam a colocar isso como ponto final, e não é assim. Quem já lida com concurso há muitos anos, eu já dou aula aí para as turmas de contabilidade há mais de 11 anos, eu falo isso com propriedade. A banca Sebrasp, ela vai mudar o seu entendimento diversas vezes. E aonde eu quero alertar vocês?
façam o máximo de questões possíveis, principalmente de 2024 e 2025, com relação à finalidade e objetivo da contabilidade. Tentem traçar um perfil da banca, porque ela tem um perfil muito peculiar na hora de cobrar um enunciado, na hora de cobrar um item, e vá para a prova tranquilo, sem ficar criando imaginações sobre isso aqui, tá? Mas você precisa saber, ela tem invertido os conceitos. Então, eu coloquei aqui, ó, o objeto é o patrimônio, você já sabe disso, o objeto é o patrimônio, isso não muda. O objetivo, ora é o controle do patrimônio, ora é fornecer informações úteis, mas, recentemente, ela tem adotado muito a prática de cobrar objetivo com fornecimento de informação útil, e a finalidade, ora é fornecer informação útil, e ora também vai ser, eu nem coloquei uma setinha aí, porque no conceito de finalidade, ela não tem trabalhado tanto assim como no objetivo. As polêmicas maiores, normalmente, são no que diz respeito ao objetivo da contabilidade. Mas você precisa ficar muito atento em relação a isto aqui. Olha só. Questão 2024, hein? Contribuir para a tomada de decisão sobre comprar, vender ou manter um instrumento de patrimônio e de dívida das entidades é um dos fins da contabilidade. Se ela fala que é um dos fins, ela está falando que é uma finalidade. É uma das finalidades, concorda comigo? Essa questão foi dada como correta. E aí eu quero te perguntar, olha só, contribuir para a tomada de decisão sobre comprar, vender ou manter. Eu posso fazer essa contribuição por meio da entrega, do fornecimento de informação útil para o meu usuário? Posso. Então, aqui eu estou falando de finalidade da contabilidade. Eu posso contribuir para a tomada de decisão sobre comprar, vender ou manter, controlando o patrimônio? Posso. Se eu controlo o patrimônio, eu ajudo de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, o meu usuário a ter uma decisão correta. Afinal, o meu patrimônio vai estar gerido, vai estar organizado, enfim. E aí estamos falando de objetivo e não de finalidade. Perceba que nessa questão 16, cairia muito bem qualquer gabarito. Finalidade, objetivo, estaria tudo certo. Mas ela cobrou como um dos fins da contabilidade essa questão que ficou assim voando, com informação perdida, certo? Questão 17. Uma finalidade da ciência contábil é observar se a riqueza administrativa está atingindo os fins propostos pelo sujeito contábil. Aí aqui não, né? Aqui eu não preciso falar, porque aí não tem nada a ver com o que a gente estudou. A finalidade aqui não é essa. A finalidade recente da Banca Sebrasp e vulgo Banca Cesp é realmente controlar o patrimônio das entidades e não verificar se a riqueza administrativa está sendo atingida. Funções da contabilidade, aqui é bem tranquilo, pessoal, esse tópico, bem tranquilo. Você precisa saber o seguinte, eu tenho duas funções dentro da contabilidade. Uma função que eu vou administrar o meu patrimônio e uma função que eu vou ver se o meu patrimônio está tendo resultado, se eu estou tendo lucro ou prejuízo. A função de administrar o patrimônio, como o próprio nome já ajuda, é a função administrativa. Função administrativa. Então, o que você vai gravar? Função administrativa, controle. Controlar o patrimônio. Função econômica, resultado. Lucro ou prejuízo. É isso que você precisa gravar. Se eu tenho uma função administrativa, eu vou gerir, organizar, manter o meu patrimônio. Se eu tenho uma função econômica, eu vou querer saber se o meu patrimônio ele está tendo resultado, se a minha contabilidade está tendo resultado. Perfeito? Isso parece simples, pessoal, mas já foi cobrado em prova. Foi cobrado em 2010, mas tem total pertinência de ser cobrado neste concurso da PF. A contabilidade tem funções administrativas e econômicas. Correto. Então, ela tem duas funções, como vocês viram, a função de administrar
e a função também de apurar resultado. Técnicas contábeis. Então, vamos lá. Técnicas contábeis. Para atingir os seus objetivos, a contabilidade ela se vale de técnicas. Então, técnicas são o quê? São ferramentas que a contabilidade vai usar para ela poder fazer ali a gestão do seu patrimônio. As principais técnicas contábeis utilizadas pela banca são escrituração, demonstração contábil, análise das demonstrações contábeis e auditoria. Aí eu trouxe aqui um quadro resumo que está no material de vocês, que fala tudo o que você precisa saber sobre técnica contábil para o seu concurso da Polícia Federal. O professor Gabriel Rabelo, quem já estudou com ele aí há mais tempo, quem já é aluno aqui nosso do Contabilidade Facilitada, sabe que ele sempre usa uma frase para lembrar as técnicas contábeis e eu posso também usar essa frase. Por que eu estou falando isso com vocês? A frase que ele usa é a seguinte. É ela, a Ana. Por que ele usa essa frase? Porque Ana é a esposa dele. Só que Ana é a minha filha. Então, eu já brinquei com ele, tá tudo resolvido, tudo certo. Eu também posso usar a frase porque a minha filha de 11 meses também tem o nome de Ana. Aí, o você vai lembrar de escrituração. Ela, você vai lembrar de elaboração das demonstrações contábeis. O A, você vai lembrar de auditoria. E o Ana, você vai lembrar de análise das demonstrações contábeis. Então, ficou muito fácil de você não esquecer quais são as técnicas contábeis. É ela, a Ana. Escrituração, elaboração das demonstrações contábeis, auditoria e análise das demonstrações contábeis. E aí, em resumo, o que é o processo de escrituração? Lá no início, eu trouxe como é o fluxo da contabilidade para vocês. Então, vamos lá. Escrituração. Vou pegar todos os dados que tem na contabilidade que eu colhi e vou registrar, vou guardar, vou fazer um registro, vou salvaguardar aquelas informações. Então, eu escrituro. Elaboração das demonstrações contábeis. Vocês viram que é como a informação da contabilidade chega até os usuários. São os relatórios da contabilidade. Auditoria. Auditoria, eu vou atestar a confiabilidade das informações que foram divulgadas para os usuários. E análise das demonstrações contábeis, eu vou pegar a elaboração, a divulgação que eu fiz para os usuários e vou fazer ali análise financeira, econômica, de caixa, de imobilização, de recursos, várias análises que podem ser feitas em cima das demonstrações contábeis. Tranquilo? E vamos de questões, que é muito importante. A análise de balanços não é considerada uma técnica contábil, tendo em vista que foi formulada e desenvolvida no âmbito da administração financeira. Ixi, opa. Não é considerada? Para com isso. Acabamos de ver. Errado. 20. Nas empresas que operam com seguros, a contabilidade é padronizada por órgãos governamentais. No entanto, as técnicas contábeis mantêm as suas características. Certo isso aqui, professor? Por que está certo, professor? É o seguinte, as empresas que operam com seguro, por exemplo, elas são reguladas pela SUSEP. A SUSEP é o órgão governamental que vai regular as seguradoras. E aí, elas têm exigências que são próprias dela. Então, para fazer a regulação dessas seguradoras, a SUSEP ela vai cobrar ali alguns movimentos que são padronizados para aquele nicho específico. Contudo, as técnicas contábeis elas vão servir para a empresa privada, para o órgão governamental, para o ente que regula, para todo mundo. Ou seja, ela tem ali um esqueleto, vamos falar assim, que é único, aplicação única e vai se estender a todas essas entidades. Portanto, está correto. Usuários da contabilidade. A gente viu que a contabilidade ela é registrada
divulgada por meio de demonstrações contábeis e chega essa informação até o meu usuário. Eu tenho usuário externo, que são aqueles usuários que estão fora da entidade, querendo a informação, e usuários internos, são usuários que estão dentro da entidade, que conseguem solicitar de forma direta os relatórios que eles necessitam. Destaco aqui os credores e investidores. Por quê? Porque eles são considerados usuários primários. Usuários primários. Por que usuários primários, professor? São aqueles usuários a quem se destina prioritariamente, de forma primária mesmo, como o próprio nome já fala, as demonstrações contábeis. Então, os investidores, credores e outros credores potenciais também, a gente pode falar de credor existente e credor potencial, são considerados usuários primários da nossa informação contábil. E vamos de questões. A contabilidade é uma ciência social cuja finalidade é permitir aos seus usuários, que podem ser tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, a avaliação da situação econômica e financeira de uma entidade, independente dessa entidade apresentar ou não finalidade lucrativa. E aí, o que você acha sobre essa questão? A contabilidade é uma ciência social? Ela é uma ciência social. A gente viu isso no início da aula. É uma ciência social que possui princípios e convenções próprias. Finalidade é permitir aos usuários, que podem ser pessoas físicas e jurídicas, a avaliação da situação econômica e financeira. Aí aqui já entra uma ressalva, né? A finalidade é o controle do patrimônio ou fornecimento de informação útil. No caso mais recente, de cobrança da Banca CESP, a finalidade é o controle patrimonial, o controle do patrimônio. Portanto, essa questão 21 está errada. Questão 22. Diversos são os tipos de usuários interessados nas informações contidas nas demonstrações contábeis das entidades. Um desses grupos é constituído pelos clientes, cujo interesse é tanto quanto maior for a sua dependência e concentração nos fornecimentos de algumas poucas entidades. Essa questão está correta. Conta cliente. Quem são os clientes? Os clientes são aquelas pessoas que eu tenho um direito de receber, certo? Então, por exemplo, eu vendi a prazo. Então, eu vou liberar o meu estoque e vou ter um aumento na minha conta clientes ou duplicatas a receber. Esse grupo, que é o grupo que está interessado lá na minha contabilidade, o interesse dele é maior tanto quanto for a sua dependência do meu produto, por exemplo, do meu material. Se ele compra sempre comigo a prazo e eu tenho ali sempre um aumento da conta clientes, quanto maior for a sua dependência e concentração comigo, maior é o seu interesse pela informação contábil, certo? Questão 23. Para ser útil aos variados segmentos de usuários, a informação contábil deve ser usada à necessidade de cada segmento. Está errado isso aqui, né? Eu não posso customizar a minha informação contábil de acordo com a necessidade de cada grupo. Pense comigo aqui. A gente tem vários grupos, né, de usuários da informação. Governo, acionistas, investidores, credores, credores por empréstimos, clientes, fornecedores, empregados, todo mundo. Imagine se para cada um desses usuários eu tivesse que confeccionar uma informação contábil diferente. Ficaria uma coisa inviável, né? E aqui, fazendo um reforço sobre o CPC, a gente tem a convergência da contabilidade no mundo todo. Então, quem é aí, né, mais uma vez, entusiasta de investimentos em bolsa de valores, a gente vai ter lá várias empresas, vários segmentos, e temos também as empresas do exterior. Então, quando o investidor ele queria
investir o seu capital, o seu dinheiro em empresas do exterior, a apresentação contábil daquelas empresas lá no seu país era diferente do Brasil, que era diferente do outro país lá que ele tinha negociação também. Então surgiu um processo de convergência contábil para que todos os países apresentassem de forma padronizada, né, o máximo possível que for de informação, e um modelo único. Um modelo único no sentido de quê? De todo mundo entenda o que está ali na demonstração contábil. Então, quando a gente fala de customizar a informação para cada setor, para cada segmento, para cada usuário, a gente vai justamente contra ao processo de convergência da contabilidade no mundo. Questão 24. Os relatórios contábil-financeiros de propósitos gerais não são os instrumentos que atendem a todas as informações de que os usuários externos, destacando aqui investidores, credores por empréstimos e outros credores, existentes em potencial, necessitam. A questão está correta. Vocês vão ver esses relatórios contábil financeiros de propósitos gerais quando a gente fizer um adendo ali, uns pontos de destaque no CPC 00, que trata da estrutura conceitual, mas basicamente o que a questão está querendo falar é o seguinte: olha, você não pode se basear, você não pode basear a sua decisão, a sua informação, em cima apenas do relatório contábil financeiro de propósito geral. Ali não tem tudo que você precisa. Você tem que unir isso com outras informações pertinentes da empresa, outras divulgações que ela faz, para que você tenha uma decisão assertiva, uma informação útil. Então, é basicamente isso que a questão está nos falando. Beleza? Então, pessoal, a gente chega aqui ao final da nossa aula de hoje, né? O que eu tentei trazer para vocês nesta aula? Os conceitos essenciais de contabilidade para a sua prova da Polícia Federal. Eu falei lá no meu Instagram hoje mais cedo o seguinte: se você não sabe o que está sendo falado nesta aula, que a gente fez aqui hoje no canal do Contabilidade Facilitada, você tem pouquíssimas chances de ser aprovado no próximo concurso da Polícia Federal, tá bom? Para você conseguir avançar na matéria de contabilidade e fazer uma boa prova, você tem que entender exatamente o que está contido nessa aula. Se você sentiu alguma dificuldade, qualquer dificuldade que seja, assista a aula de novo, né? Tem um material de apoio aí, os slides, veja os slides, assista a aula na velocidade mais rápida, mas não deixe a dúvida persistir. Essas questões que a gente trouxe, certamente irão aparecer em muitos itens, em muitos tópicos na prova de vocês, tá bom? E a gente está com o nosso curso de contabilidade para a Polícia Federal, com matrículas abertas. Já temos diversos alunos estudando com a gente. Reforço, esse curso foi responsável por aprovar centenas e centenas de alunos na prova de 2021. Fizemos um curso totalmente focado, 100% na Banca CESP, 100% na Polícia Federal. E agora remodelamos o curso, mantendo a mesma metodologia de ensino, porém trazendo informações atualizadas, entendimentos da Banca Sebrasp, da Banca CESP e questões atualizadas comentadas. Então, tá aí na descrição do vídeo, nos comentários também, o link para a matrícula no nosso curso de contabilidade para a PF. Se você quer gabaritar contabilidade na prova da Polícia Federal, você é muito bem-vindo à nossa turma. Os alunos que estão na nossa turma são alunos 100% focados e decididos a fazer um excelente concurso, que reforço, mais uma vez, concurso histórico com 2.000 vagas para 2025 e 2026. Beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui se teve alguma dúvida pertinente aí nos comentários. Vamos lá. Muito bom, muito bom. Obrigado aí quem compartilhou. Isso aí. Como teremos acesso ao material? O Hudson perguntou, a Raquel já colocou o link aí para você, né, Hudson? Não sei se você viu, mas já está o link aí para você baixar o material de apoio à nossa aula. E sem mais dúvidas pertinentes à aula de hoje, eu agradeço a participação mais uma vez de vocês aqui conosco
e aguardo vocês em breve, na semana que vem, com o nosso novo encontro. Uma excelente noite, bons estudos e contem com a gente aqui do Contabilidade Facilitada para a aprovação de vocês no concurso da Polícia Federal. Até breve.